Hoje temos aqui a Sílvia, dos Goliardos. Convidei para falar um bocadinho do projeto dos Goliardos e dela. E posso começar por perguntar de onde é que veio este nome? Bom, obrigada por este convite. Sempre uma oportunidade até para falarmos entre nós. E então, os Goliardos. Os Goliardos, se calhar estes Goliardos começaram há 16 anos atrás, em Lisboa, mas os Goliardos, na verdade, começaram há 1000 anos atrás, em vários pontos da Europa. Os Goliardos eram estudantes, beberrões, poetas do vinho, que em vários países começaram, em várias zonas da Europa, fugiam no fundo dos centros de estudo para se dedicarem ao vinho e à poesia. Eram um bocadinho, faziam tertúlias, faziam festas, eram um bocadinho os trovadores daquela época ou os Erasmos de hoje, enfim. Eram inevitavelmente monges, porque eram os monges que estavam ligados e acabavam também por ter esta ligação entre a arte, que nós no geral consideramos a arte, que é a literatura, o teatro, a música, e o vinho. E muitas vezes nós consideramos o vinho como uma coisa que não o posicionamos como uma coisa da cultura, mas posicionamos como um bem de consumo. E por isso foi para nós importante encontrar esta história dos Goliardos, porque eles, de facto, o vinho é parte integrante da cultura, como é a pintura, como é a literatura, a poesia e a gastronomia. E é por aí que nós começámos sempre. Vinho, antes de tudo mais, é cultura. Claro. E então esse nome, que é um nome inspirador, inspira também o vosso projeto, não é? Começou há 16 anos, exatamente, aqui em Portugal, verdade ou não? Sim, é verdade. Nós, tanto eu e o Nadir, que estamos juntos pela vida e pelo vinho, por ambas as partes. Nós vivíamos ambos em Paris antes dos Goliardos começarem, e houve um momento em que começámos a ter interesse em conhecer o vinho e começámos a visitar produtores de vinho em França, mas também em Portugal. E foi nesse momento em que visitámos produtores que houve um fascínio muito grande, porque era uma viagem que era feita como, de certa forma, uma viagem antropológica ou sociológica, em que nós descobrimos uma região, percebemos como é que as pessoas, entramos um bocadinho na vida das pessoas através de um copo de vinho, falando com elas, percebendo porque é que elas estão a trabalhar daquela forma, como é que elas se ligam à terra. E foi de facto fascinante perceber essa ligação. A partir daí houve um momento em que decidimos vir para Portugal, para Lisboa, que é a minha cidade, e portanto viemos para aqui, instalámos e criámos um bar que era na ideia de um bar associativo, que incluísse estas componentes todas, uma tertúlia literária, uma componente de música e também, obviamente, de vinho. Um vinho que exprimisse uma origem, que exprimisse uma terra, e por isso acabámos por nos ligar esta ligação dos vinhos que são feitos de uma forma mais artesanal e natural, que de modo a atingirem um fim que é exprimirem uma terra de pessoas e uma terra também a componente, no fundo, natural do que é uma terra, não é? Com a sua componente biológica. Uhum. Mas hoje fala-se muito de vinhos biológicos e até está um bocadinho na moda, não é? Mas há 16 anos, não, nem tanto. O que é que vocês encontraram cá em Portugal há 16 anos, dentro dessa área, e como é que as coisas vão surgindo, não é? Porque uma coisa é falarmos hoje de vinhos biológicos e outra coisa é falarmos de um projeto deste há 16 anos. Nós, quando começámos, uma das coisas que fizemos foi, quando chegámos a Portugal, a primeira coisa que fizemos foi investigar todos os produtores que estavam oficialmente em agricultura biológica, certificada na altura, para os encontrarmos com alguma facilidade, e fomos visitá-los a todos. Foi logo esse trajeto.
E rapidamente nos apercebemos que havia um preconceito enorme com os vinhos feitos em agricultura biológica, e começámos a trabalhar com bastantes destes produtores. O que nós rapidamente nos apercebemos é que Portugal era e ainda é hoje um país de vinhos muito fragmentado, em que há aqui uma cisão muito grande entre os produtores que estão muito preocupados com a componente terra, viticultura, e os produtores que estão muito focados na componente do fazer o vinho, ou seja, da vinificação, da uva até ao vinho. Historicamente o que acontecia, e ainda hoje acontece, é que havia uma clara divisão de tarefas. Havia o produtor de uvas, o viticultor, que muitas vezes são pessoas de origens mais humildes, com um conhecimento grande artesanal do que é a vinha, mas que no geral ou faz um vinho caseiro, ou vende uvas para quem as vinifica. O vinificador, em contrapartida, é uma tarefa valorizada, é a tarefa tipicamente de uma classe com mais acesso ao conhecimento, mais abastada e com maior reconhecimento. São eles que têm a visibilidade, são os enólogos, são os produtores. No fundo, são os que têm a adega, não é? Estamos a falar de quem trabalha na terra, que se calhar nem tem a terra, ou alguns teriam a terra, não sei. Se calhar alguns até podem ter a própria terra, mas uma coisa é terra e outra coisa é ter casa e adega, não é? Estrutura. Há estruturas fundiárias muito diferentes em Portugal, mas tipicamente, por exemplo, o caso do Douro, que é, se tivermos em conta o vinho do Porto, historicamente é a região de maior quantidade de produção de uva e de vinho. No Douro existem mais produtores de vinho ou produtores de uva do que hectares de vinha. Isto quer dizer que, em média, cada produtor tem menos de 1 hectare de vinha, o que é uma coisa muito insignificante. Porque esta estrutura, o que acontece é que há muitos pequenos microviticultores que produzem a sua uva e que vendem a uva às grandes casas de vinho do Porto. As casas de vinho do Porto, maioritariamente, não têm terra e o que eles fazem é compram uva e fazem a vinificação. O que acontece é que essa estrutura existem também noutras regiões, há regiões em que é um bocadinho diferente, mas este é muito o padrão. Pronto. Qual é o entrave, qual é a dificuldade nesta situação? É que estes pequenos viticultores perceberam rapidamente que quando acabaram por ter poucos meios, muitos deles acabaram por abandonar as terras porque não ganhavam o suficiente para viver e, portanto, houve um êxodo rural enorme, houve um abandono progressivo das terras. Também nos apercebemos que quem trabalha verdadeiramente a terra ali com as suas mãos, com o seu nariz, a olhar para as uvas e a olhar para as vinhas, são eles que têm a maior percepção de que quando vem um movimento, essencialmente nos anos 60, 70, 80, de nós tornarmos a vinha mais química, ou seja, de nos libertarmos da enxada, porque a chegada dos herbicidas e dos pesticidas foi uma libertação inicial de um trabalho de escravidão muito da físico, enxada. Muito físico, não é? Muito físico e muito doloroso. E ao mesmo tempo nós percebemos, 30 anos mais tarde, que estamos a pagar uma fatura enorme, porque quem leva em número 1 com esses pesticidas e herbicidas no corpo são os viticultores. Se nós só fazemos a vinificação, não temos tanto impacto no nosso corpo com esses produtos. Então estes produtores que começaram a trabalhar em agricultura biológica foram muito por aí, porque se aperceberam dessa questão e trabalharam muito a viticultura. Muitas vezes não eram grandes conhecedores da vinificação, não vinham de famílias onde a vinificação era uma coisa muito comum, não era uma coisa que os importasse muito. E então houve ali um momento que sentimos, quando chegámos, que ou se fazia a opção de ter uma uva feita de forma sã, sem químicos, ou se fazia a opção de um vinho que estava muito bem feito,
mas que se calhar não tinham uvas feitas de forma, digamos, biológica. E que era difícil conciliar os dois. O que nós gostaríamos era de juntar estes dois caminhos. Era evidente que era e que nos parecia lógico. Pronto. E hoje em dia estão a aparecer, aos poucos já existiam alguns, vou citar, por exemplo, a Quinta da Serradinha, que é hoje a quinta certificada em biológico, que está há mais tempo no mercado, e nomeadamente em agricultura biológica, e que já estão há de facto muito tempo. Eu julgo que nós começámos a trabalhar logo no início do projeto com a Quinta da Serradinha, em 2005, e depois houve um momento em que era de facto dificílimo vender Quinta da Serradinha porque havia uma incompreensão desse estilo, do que era a Quinta da Serradinha. Entretanto, hoje, de facto, há um espaço para estes vinhos, porque a questão dos vinhos não tem a ver só com esta ética de trabalhar os vinhos de uma forma menos química, mas também de uma abertura a que se trabalha, em que se apresentam vinhos que estejam feitos de uma forma mais artesanal. Vai muito além, realmente, vai muito além do próprio vinho, não é? Porque aquilo que, ou o interesse de se consumir ou de se perceber este vinho é perceber muito mais do que aquilo que é o vinho, no fundo, é perceber a própria cultura, quem o faz, o património, fala um bocadinho também disso que está dentro do copo de vinho, não é? Ou da garrafa, ou do que se quiser dizer, ou do projeto, no fundo, se calhar é um projeto, porque o vinho não é sempre idêntico, não é um projeto. O que estás a dizer é mesmo isso, porque muitas vezes nós temos, quando começamos a beber vinho, temos tendência para querer simplesmente dizer, eu gosto ou não gosto, isto ou me dá prazer ou não me dá prazer, ponto final. Mas o que é verdadeiramente fascinante no vinho é percebermos que o vinho tem uma capacidade única, que é um produto que vem da terra, de transmitir uma impressão digital do sítio de onde vem. Nós não conseguimos fazer isso com a cevada, ou com a batata, ou com o milho. Nós não temos essa impressão digital do local de origem. Pode haver, obviamente, diferenças do cacau que vem de uma zona, do café que vem de uma zona face a outra, do chá, dos terroirs, dos crus. Mas nesta exatidão em que há vinhos que são feitos exatamente da mesma forma, as vinhas são trabalhadas da mesma forma, mas que estão simplesmente a 50 metros de diferenças, há ligeiras diferenças de solo, os vinhos vão ser diferentes. E isso é fascinante, porque isso dá-nos uma diversidade quase infinita de provarmos o que são os solos, não é? O que é a geografia do planeta. Não só a componente espaço, mas também a componente temporal, porque depois cada ano é um ano, e se nós deixarmos que o vinho se exprima e que o ano e o local se exprimam, nós temos de facto uma diversidade enorme. Essa é a parte fascinante do vinho. Quando nós, muitas vezes, estamos muito limitados a querer que o vinho seja um vinho que eu gosto. E o vinho que eu gosto, se nós partimos deste ponto, ficamos limitados a uma coisa que, se só nos habituarmos sempre a beber a mesma garrafa, vamos gostar daquele e não vamos conseguir abrir-nos à diversidade. Nós podemos imaginar que quando ouvimos um determinado músico que nós estranhámos pela primeira vez e que era uma coisa, de facto, que vinha de um estilo completamente diferente, de uma região completamente diferente. Eu pego aqui numa área extremamente interessante que tem a ver a componente humana. Eu acho que, de facto, para estarmos abertos a um vinho destes, há que abrir uma mente e há que aceitar. Há uma questão que tem a ver com a aceitação. E nós temos muita dificuldade como humanos em aceitar o diferente. E de facto, há aqui qualquer coisa que vai muito além de tudo isso, que é termos a abertura para simplesmente experimentarmos e aceitarmos. E muitas vezes não classificarmos, porque temos aquela ideia de que é bom, é mau. O que é bom, o que é mau, no fundo? É mesmo isso. Eu julgo que há uma resistência a provar coisas diferentes, e se mesmo assim na parte gastronómica as pessoas estão um bocadinho abertas mais a provarem de outros países ou de outras coisas, mas no componente vinho
nós, nos últimos 20, 30 anos, fomos educados que o vinho, para ser bom, é assim. E acabámos por reduzir a diversidade mundial a 10 castas mundiais, reduzirmos a um determinado padrão que tem a ver com o tipo de acidez, com o tipo de concentração, com o tipo de aromas, e nós aprendemos a manipular os vinhos para agradar este público, que sabemos que é o público médio. Efetivamente, para nós sairmos deste paradigma, porque as pessoas têm dificuldade em aceitar que estão nesse paradigma, mas quando se apercebem que, na verdade, o vinho, a nível mundial, maioritariamente entramos num esquema que é um esquema do vinho calibrado, não é? Que o vinho que está feito para um caderno de encargos, manipulado enologicamente para atingir um determinado sabor, determinadas características. Nós, para sairmos desse paradigma, temos que ser às vezes confrontados até com a componente humana. A componente humana, quando de vez em quando nós nos confrontamos com uma pessoa que nos está a dizer uma coisa e diz: eu não consigo gostar do vinho que esta pessoa me está a apresentar, mas aquilo que ela me está a dizer até me faz sentido. Okay. E eu vou criar esse espacinho de abertura. Ok, era aí que eu queria chegar. Esse espaço de abertura que me diz: eu não gosto, mas isto faz-me sentido. E se calhar, a partir do momento em que isto me começa a fazer sentido, as coisas fluem. Eu vou dar mais espaço a começar a provar e a gostar. E a partir do momento em que nós abrimos essa oportunidade ao mundo, nós entramos por um campo de cores enorme, que há muito mais diversidade. Nós pensamos que, enfim, é como descobrir o subsolo, ou quando nós fazemos mergulho pela primeira vez em mares cheios de cores e de peixes, e que nós achamos que é mar, é água, mas quando nós mergulhamos vemos que é muito mais fascinante do que isso. Porque a beleza está de facto nessa diversidade, nessa aceitação, nesse abrir esse leque. E de facto o que eu vejo aqui de bastante interessante no vosso projeto é poderem conectar as pessoas com isso, com essa parte do que é que está por trás daquele vinho. Ou seja, também não criar a expectativa em quem bebe de que aquele vinho é assim neste ano e neste momento e naquela situação. Porque se calhar no próximo ano não é igual, verdade? Completamente. Para o ano a seguir, ou daqui a 2 anos, ou 3. É isso que eu gostava que abordasse um bocadinho isto. É a diferença entre comprar um CD, que nós sabemos que ele vai ser sempre igual quando o ouvirmos, e irmos a um concerto. Nós, quando vamos ao concerto, nós vamos com a disponibilidade para saber que não vai ser igual ao último concerto que vimos deste grupo. E é isso que é fascinante. É a diferença entre ir ao cinema e ir ao teatro. Não vai ser sempre igual. Haverá sempre pequenos detalhes que são diferentes. E essa componente também de percebermos que vamos entrar num mundo que há uma reflexão e que há uma partilha de valores e de ideais. Este grupo de produtores que trabalha desta forma são produtores que não começaram a fazer isto porque havia interesse económico, porque era muito difícil trabalhar desta forma e conseguir vender. Houve muitos destes produtores que trabalharam anos e anos com muita dificuldade para aguentarem a casa e que hoje em dia tornaram-se vedetas, digamos, dentro deste mundo dos vinhos ditos naturais, etc. Mas eles começaram porque acreditavam que era este o caminho. Era, no fundo, até voltar atrás ou antes da Segunda Guerra Mundial, antigamente faziam-se vinhos naturais e artesanais. Portanto, é um regresso a um passado, mas com mais conhecimento, em que nós, a nossa ideia, ao mesmo tempo, também não é voltar ao vinho do avô, que nós chamamos o carrascão, e que está descontrolado, oxidado, com problemas de volátil, com determinados defeitos, em que perdeu até porque foi desviado por defeitos que dominam o vinho, em que nós acabamos também por perder a identidade do local de origem. Exatamente, eu gostava que falasse um bocadinho disso, ou seja, há de facto aqui um regresso às origens, como dizes, mas há também a introdução de novas técnicas ou de novas formas de se trabalhar ou de analisar, do ponto de vista científico, no fundo. Como é que utilizam a parte da ciência a favor dos vinhos biológicos, mais ou menos? Então, eu acho que na vinha, hoje em dia, nós evoluímos muito sobre o trabalho da vida na terra, nos solos, perceber que manter vida nos solos é fundamental
e até criar determinada vida no solo para criar equilíbrio. Ok. É o equilíbrio do ecossistema que vai fazer a proteção das doenças. A ideia do herbicida é nós esterilizamos o ambiente, ou seja, eliminamos, no fundo, as ervas, mas ao eliminarmos as ervas estamos a eliminar a vida, portanto todos os micro-organismos, os bichos, as minhocas, acabam por não ter possibilidade de viver nesse meio. Portanto, é um meio muito, enfim, sem vida. O que sobrevive uma planta, e a planta alimenta-se de um solo que é um solo bastante morto. Pronto. Quando estamos um solo morto e uma planta que está desprotegida porque não há outras plantas à volta, os insetos, os fungos, o que é que eles atacam? A vinha. Não tem outra coisa para atacar. Nesta perspectiva de biológico ou de dinamizar o biológico, não é? Daí o termo, se calhar, depois iria biodinâmica, é mais complexo do que isto. Nós vamos criar equilíbrios, vamos até semear determinadas plantas que vão trazer os nutrientes que nós queremos, vão trazer determinados animais que nós queremos que estejam presentes na vinha. Vamos criar, por exemplo, arbustos à volta da vinha, que os insetos ataquem os arbustos, que não ataquem as vinhas. Ok. Vamos pôr árvores que permitam que se crie sombra, que não haja, por exemplo, nos tempos que correm, em que temos muitas queimaduras solares nas vinhas, que protejam as vinhas dessa queimadura, que as árvores, quando caem as folhas no outono, tragam carbono para o solo e, no fundo, isto torna-se um ciclo rico e que cria um equilíbrio de diversidade e de proteção desse ecossistema. É mais um conhecimento, exatamente, deste equilíbrio que existe. Ok. É interessantíssimo. Sim. É interessantíssimo perceber, porque pronto, hoje em dia sabe-se muito mais e, portanto, já não é tão como se fazia antigamente. Se calhar antigamente também se tinha essa noção, mas neste momento pode-se ir mais além, se calhar. Eu acho que nós não acreditámos que conhecíamos. Eu acho que muita gente no passado conhecia e tinha práticas que envolviam este tipo de conhecimentos. Só que estes conhecimentos eram conhecimentos que eram considerados rurais. Menores. Calhar, e que de alguma não forma eram reconhecidos pelos científicos. Hoje eram do senso comum, que havia determinadas plantas, a camomila, etc., que tinham ali impactos. Era um bocadinho como utilizar determinadas plantas para a saúde. Hoje em dia nós sabemos que, enfim, nós estamos... que há determinadas plantas que nos ajudam a gerir os equilíbrios do nosso corpo. Não quer isso dizer que consigam curar uma doença grave. Okay? Evidentemente. Então são coisas diferentes, não é? Mas nós fomos também ter com esse conhecimento ancestral e fomos validá-lo e fomos percebê-lo cientificamente. Era isso. Queria que explicasse um bocadinho para entender essa componente. Essa ciência está lá. Hoje em dia tem-se evoluído imenso neste conceito da agrofloresta, que é o conceito de que nós precisamos de ver a vinha como um espaço integrado noutras culturas, incluindo também animais, árvores, plantas de dimensões diferentes que vão sustentar um ecossistema e, no fundo, termos uma vinha produtiva, essencialmente no longo prazo. É uma perspectiva muito mais de longo prazo que uma perspectiva do curto prazo. A agricultura dos anos 60, 70, como já dissemos, foi uma agricultura que nos deu a ideia que o homem controlava a natureza e que podíamos manipular tudo o que quiséssemos e a natureza dava ao nosso serviço. Mas percebemos rapidamente que a natureza acaba por, no fundo, se virar contra nós e trouxe-nos problemas gravíssimos, ecológicos, de saúde pública, etc. E hoje em dia nós estamos a tentar trabalhar com a natureza e não contra a natureza. Evidentemente. Depois há a componente da vinificação, a componente da adega, em que... houve também um momento em que nós achámos que podíamos manipular os vinhos e corrigir tudo, a acidez, os taninos, os sabores, tudo. O que nós estamos aqui a tentar hoje fazer com vinhos ditos artesanais e naturais é não fazer uma manipulação química e nem física,
mas ter um cuidado muito grande de proximidade com o vinho, em que nós percebemos muito bem os fenómenos que estão a acontecer, que são fenómenos, no fundo, bioquímicos, se quisermos, e aí sim houve uma grande evolução, por exemplo, da componente de laboratório, de fazer análises, de observar, de perceber e estar muito próximo. Trabalhar, também há aqui uma questão, as quantidades são muito importantes. Nós estivermos a fazer uma panela, seja de que prato for, para 4 pessoas, é diferente de fazer para 10, para 20 ou para 100. Claro. Saber trabalhar, fazer um arroz para 4 é diferente de fazer um arroz para 100. E exige outra prática, outro conhecimento, outra experiência. Quando nós fazemos vinho, a grande questão é que nós só cozinhamos uma vez por ano. Temos estas uvas e as uvas são diferentes das do ano passado. Portanto, temos um novo desafio. Elas não são iguais. E começamos a trabalhar. As panelas são gigantes. Quando nós cometemos um erro, é um erro de 5 mil litros. E esses erros, dizemos, ai meu Deus, são 5 litros que vão à vida. Temos muita dificuldade também em aceitar esse erro de 5 mil litros. E estou a falar numa dimensão pequena, porque as dimensões grandes não é 5 mil, são 5 milhões. Portanto, exige que nós conheçamos muito bem a uva, o terroir que temos, não é? O nosso território. Cada ano, há anos quentes, frios, com chuva, menos chuva, para trabalharmos essa uva e chegarmos à nossa expressão, à nossa interpretação, que exprima o melhor possível aquela matéria-prima, que a matéria-prima é aquele território, é aquela cultura. Exatamente, naquele ano, naquelas condições climatéricas, naquelas condições. E aceitar que no próximo ano haverá coisas que se podem corrigir, entre aspas, melhorar, porque acho que é um caminho que se vai evoluindo, não é? Como em tudo, mas com este tempo, que é uma coisa também curiosa, é fazer uma vindima por ano, uma produção por ano, quer dizer, é uma coisa, não é? Sim. Mas também, os produtores, é um momento, ao mesmo tempo, é um parto, não é? Então, é um momento de grande expectativa, mas também de grande alegria. Exatamente. Vamos poder fazer, experimentar, é um momento em que, de facto, entra a matéria-prima numa cozinha e que nós vamos poder fazer o máximo, tirar o máximo, ir experimentando, e depois há todo um processo longo. O vinho demora muito tempo, é de facto um produto que é o produto também que demora mais tempo desde que ele é colhido até que é bebido. Muitas vezes pode durar dezenas de anos. Isto não se faz com outros produtos que vêm da terra. É fabuloso pensarmos nisto, dezenas de anos. Quer dizer, eu acho que isto é uma dimensão. Pensar que estamos a beber qualquer coisa, o tempo que demorou, o tempo em que foi colhido, 20 anos antes, o que era aquele ano? Sim. Pensar em tudo isso, eu acho que já ninguém consegue beber o vinho da mesma maneira. Um transporte do tempo. É isso que também faz o lado muito especial do vinho e faça outras produções. É que o vinho pode ser transportado no espaço e no tempo e traz-nos uma cultura. O vinho, historicamente, era para nomeadamente os nobres, que levavam o vinho da sua terra para dar ao nobre da outra terra. O rei que partilhava com o outro rei. E havia algo de uma partilha da nossa terra, a quilómetros de distância e a anos de distância. Esse é o transporte, é o tempo, é esse transporte que nos leva o vinho. E que nos leva de algo que é a terra para uma coisa que é uma partilha, um momento de partilha, e que é algo que é desnecessário. Nós não precisamos de beber vinho para viver. Exatamente. Mas é algo mágico. Isso é fascinante. Fascinante. Porque o homem já fez loucuras por vinho. Ele constrói paisagens em sítios absolutamente absurdos. É difícil ir lá chegar. Como é que eles plantaram vinho ali, construíram paisagens inteiras, como o Douro, a Mosel, o Cinque Terre em Itália, tantos sítios que são a Ribeira Sacra em Espanha, coisas absolutamente, paisagens incríveis, que não se percebe como é que o homem foi fazer tanta loucura, tanto esforço para uma coisa que não é vital. E isso leva-nos a essa dimensão do vinho, que é o homem também só criou o deus do vinho, não criou o deus da batata ou o deus da cevada, foi criar o deus do vinho.
porque o vinho nos leva a uma dimensão, a outra A dimensão da outras vida, dimensões, sim. ao que é supérfluo e, portanto, é o que nos leva para além da vida que é dura, que é a vida finita, a vida difícil, hein? E o vinho transporta-nos para uma componente das emoções, das alegrias, das tristezas. Então o vinho tem esta capacidade também de unir e também de zangar os homens. E também de zangar os homens, é verdade. Tem toda esta parte emocional bastante interessante. Mas ainda só pegando aqui numa coisa, e vocês, no vosso projeto, parece-me que ligam muito estas duas componentes, entre a terra e a adega. Fazem aqui esta ligação. De que Sim, forma é sim. que fazem, como é que fazem. É, Cada vez mais existe. São Sim, indissociáveis e isso é que nós estamos a muito... Se há coisa que falta em Portugal são produtores que façam as duas coisas. Quando dizemos as duas coisas, é o viticultor que de facto põe as mãos na terra, que está lá com presença, que cuida das vinhas, que poda, que enxerta, que faz a empa, que faz todos os trabalhos de vinha e que depois faz todos os trabalhos da adega. Eu acho que isso, o produtor que faz da AZ, que se fala muito do vigneron em França, eu gosto se calhar do termo em português do vinheteiro, que tem lá um lado rude, mas que liga a ideia de vinha e do vinho. Talvez seja o termo que eu acho que é mais fiel a esta função. E que é isso que agrega as boas partes e depois ligar à mesa, ligar ao convívio, ligar à união dos povos, ao entendimento. Muito interessante. Eu acho que estamos a chegar ao nosso tempo, conforme tinhas dito. Para fazer... Chegámos ao bom ponto, que chegámos é o ao bom ponto dos povos. É um bom fim. Ok. Gosto dos vermelhos secos, dos verdes secos, dos azuis secos. Então era mais o tipo de cor do que a cor em si.